Após um encontro inesperado em uma festa, ele e Sarah começam um relacionamento promissor, repleto de momentos felizes e surpresas. Mas conforme o tempo passa, ele começa a perceber sinais estranhos. Ela se afasta, esconde o celular e parece cada vez mais envolvida com o colega de trabalho, Jake. Quando ele finalmente confronta Sarah, a verdade se revela de maneira devastadora. O que parecia ser uma relação sólida se desintegra e ele é forçado a lidar com uma traição que o deixa em choque. Mas o destino, de uma forma inexplicável, intercede de maneira catastrófica, deixando-o sem respostas claras e sem saber como seguir em frente. Um raio atingiu minha namorada infiel e seu assistente pessoal enquanto eles caminhavam na floresta. Tenho 28 anos, sou homem, e conheci Sarah, 26 anos, na festa de inauguração da casa do meu amigo Alex há alguns meses. Ela estava perto da mesa de bebidas e a gente simplesmente se conectou instantaneamente. Lembro que pensei que ela estava muito fora do meu alcance, com aqueles olhos azuis brilhantes e um riso contagiante que fazia todo mundo ao redor sorrir. Trocamos números naquela noite e eu mandei mensagem para ela no dia seguinte, algo que normalmente não faço. Costumo esperar um pouco mais, mas tinha algo nela que me fez querer conversar imediatamente. Nosso primeiro encontro de verdade foi num restaurante italiano local, no centro. Nada sofisticado, mas a comida era boa e a conversa foi ainda melhor. Ela me contou que adorava fazer trilhas e que passava a maioria dos fins de semana explorando novas trilhas. Eu não sou muito de natureza, geralmente só vou à academia algumas vezes por semana, mas o jeito como ela falava sobre estar ao ar livre me fez querer tentar. Ela tinha uma maneira de fazer tudo parecer empolgante. Depois de mais alguns encontros, as coisas ficaram bem sérias entre a gente. Oficializamos o relacionamento e eu a apresentei para o meu grupo de amigos. Todos acharam ela incrível, especialmente meu melhor amigo, Ryan, que ficava dizendo que eu finalmente tinha encontrado uma mulher boa. Até minha mãe gostou dela, o que é algo a se dizer, porque minha mãe não costuma se apegar facilmente às minhas namoradas. Cerca de 1 mês e meio depois de começarmos a namorar, Sarah me convidou para um evento do trabalho, nada muito importante, só uns drinks depois do expediente com a equipe dela. Foi aí que conheci o Jake pela primeira vez. Ele era colega de trabalho dela, algum tipo de gerente de projeto ou algo assim, cara alto, tipo rato de academia, um daqueles sorrisos perfeitos demais. Percebi na hora que havia uma energia estranha entre ele e Sarah. Nada que eu pudesse apontar diretamente, mas era o jeito como eles tinham aquelas piadas internas e como completavam as frases um do outro. Sarah disse que eles estavam trabalhando juntos fazia cerca de 1 ano, em vários projetos. Na hora, não pensei muito nisso. As pessoas têm amigos no trabalho, certo? Mas olhando agora, eu devia ter prestado mais atenção em como ela se iluminava quando ele se juntava à conversa ou como ria demais das piadas dele. Depois de apenas 3 meses de namoro, Sarah e eu decidimos morar juntos. Eu sei que parece rápido, e foi. Meus amigos me alertaram. O Ryan especificamente disse que eu estava indo rápido demais. Mas Sarah e eu já passávamos todas as noites juntos de qualquer forma, então fazia sentido financeiramente. Além disso, o contrato de aluguel dela estava acabando e meu apartamento era mais perto do escritório dela. Parecia o próximo passo lógico. Nas primeiras semanas morando juntos, tudo foi ótimo. A gente cozinhava junto, maratonava séries, e ela até me convenceu a tentar yoga, a que eu odiei, mas fingi gostar porque fazia ela feliz. Mas depois as coisas começaram a mudar. Sarah começou a trabalhar até mais tarde, cada vez mais. Primeiro era 1 vez por semana, depois 2, e então quase todo dia. Ela chegava em casa com um olhar cansado, mas ao mesmo tempo meio agitada, se é que isso faz sentido. Quando eu perguntava sobre o dia dela, ela dava respostas vagas sobre prazos de projeto e reuniões da equipe. Ela falava bastante do Jake. Aparentemente, eles estavam trabalhando juntos numa conta de cliente importante que exigia muitas horas extras. Tentei ser compreensivo. Sei como o trabalho pode ficar puxado às vezes. Meu emprego na área de TI também tem noites longas quando os sistemas caem. Mas algo parecia errado. Então veio o fim de semana que eu tinha planejado como surpresa. Reservei uma cabana num lago, a umas 2 horas daqui. Ela vinha falando em sair da cidade, então achei que seria a pausa perfeita para ela. Até coordenei com a amiga dela, Amy, para ter certeza de que Sarah não teria compromissos nesse fim de semana. Mas na manhã em que a gente deveria viajar, Sarah recebeu uma mensagem de emergência do trabalho e disse que precisava ir pro escritório. Fiquei decepcionado, mas disse que entendia. Até me ofereci para remarcar a viagem, o que ela concordou que seria melhor. Mais tarde naquele dia, eu estava verificando a conta do nosso celular compartilhado online para pagar a fatura quando notei que Sarah tinha recebido várias ligações do mesmo número naquela manhã, o número do Jake. Quando ela voltou para casa naquela noite eu perguntei como tinha sido a emergência. Ela foi vaga de novo, falou algo sobre problemas no servidor, o que não fazia sentido já que ela trabalha com marketing, e logo mudou de assunto. Foi aí que as coisas começaram mesmo a mudar. Sarah ficou super protetora com o celular, levava com ela para todo lugar, até pro banheiro. Colocava o aparelho virado para baixo quando a gente estava no sofá, até mudou a senha,
dizendo que era por questões de segurança do trabalho. Eu não sou do tipo ciumento, de verdade. Nunca fui de fuçar no celular da namorada ou me preocupar com quem ela fala. Mas todas essas pequenas coisas estavam se acumulando e eu não conseguia mais ignorar. Cerca de um mês atrás, notei que Sarah tinha comprado roupas íntimas novas. Não era qualquer coisa, eram lingeries de renda, dessas mais sofisticadas, que eu nunca tinha visto antes. E ela começou a fazer maquiagem diferente para ir trabalhar, usar perfume, coisa que ela geralmente não fazia pro escritório. Pequenas mudanças, mais perceptíveis para alguém que mora com ela. Decidi finalmente falar alguma coisa. A gente estava jantando uma noite e eu simplesmente perguntei na lata se estava rolando algo entre ela e o Jake. A reação dela me disse tudo o que eu precisava saber. Ela ficou na defensiva na hora, me acusando de ser paranoico e ciumento. Disse que o Jake era apenas um colega e amigo, nada mais, e que eu precisava confiar nela. Ainda virou o jogo pra cima de mim, dizendo que eu estava tentando controlá-la, o que nunca foi do meu feitio. A gente teve nossa primeira briga de verdade naquela noite. Não foi só uma discussão, foi um barraco mesmo, gritos, portas batendo. Ela dormiu no sofá e o clima ficou tenso por dias. Tentei me convencer de que eu estava sendo paranoico. Talvez o trabalho estivesse mesmo estressante. Talvez eu estivesse exagerando. Então, cerca de uma semana atrás, Sarah me disse que ia fazer uma viagem de acampamento no fim de semana com as amigas. Amy e algumas colegas da faculdade estavam planejando um fim de semana entre garotas no norte do estado. Ela foi vaga sobre onde exatamente iam ficar, algo sobre um acampamento perto de um lago, mas não lembrava o nome. Disse que o sinal de celular seria ruim, então eu não devia me preocupar se ela não entrasse em contato com frequência. Eu queria acreditar nela, de verdade. Mas algo parecia muito errado em tudo isso. No dia seguinte à partida dela, a Amy me mandou uma mensagem perguntando se a Sarah estava livre para tomar um café. Elas não se viam fazia semanas, e Amy achou que talvez Sarah estivesse disponível naquela manhã. Foi então que percebi, a Amy não estava em viagem nenhuma. Ela nem sequer tinha falado com a Sarah nas últimas semanas. A Sarah e eu tínhamos o compartilhamento de localização ativado nos nossos celulares. Fizemos isso quando nos mudamos juntos pela primeira vez, como medida de segurança. Verifiquei a localização dela, esperando que estivesse desativada, mas não estava. Ela estava mesmo em algum lugar remoto na floresta? Tudo bem, mas não era nenhum acampamento público. O PIN dela estava exatamente sobre uma cabana privada marcada no Google Maps. Eu até procurei na internet. Definitivamente não era um acampamento compartilhado. Era uma área de cabana privada, cerca de 2 horas ao norte da nossa cidade. Passei o dia inteiro com o estômago embrulhado. Deveria confrontá-la? Dirigir até lá? Esperar até ela voltar? Decidi esperar. Precisava de tempo para processar o que estava acontecendo e o que eu faria a respeito. Naquela noite, o tempo virou de repente. Um alerta de tempestade apareceu no meu celular para a área onde a Sarah estava. Nada fora do comum. Temos tempestades aleatórias o tempo todo por aqui, especialmente nas florestas ao norte. Um minuto está ensolarado, no seguinte você está encharcado. Achei que fosse só mais uma tempestade passageira. Mandei uma mensagem avisando, por precaução, mas ela não respondeu. Tentei ligar, foi direto para a caixa postal. Disse a mim mesmo que provavelmente era só a área sem sinal, como ela tinha mencionado. Mas eu estava preocupado. Apesar de tudo, ainda me importava se ela estava segura. Estava sentado no sofá dela, rapeando pelos canais da TV sem prestar atenção, quando meu telefone tocou por volta das 22 horas. Era um número desconhecido. Quando atendi, uma mulher se identificou como enfermeira do Hospital Regional do Norte. Tinha acontecido um acidente. A Sarah havia sido internada após ser atingida por um raio. Não soube que o Jake estava envolvido até chegar ao pronto-socorro e ouvir um dos funcionários mencionando o nome dele. Eles tinham sido atingidos por um raio enquanto faziam trilha na floresta durante a tempestade. A enfermeira disse que a Sarah tinha me dado como contato de emergência. Ela estava estável, mas ferida, com queimaduras, algum trauma da queda, e estavam monitorando possíveis complicações cardíacas, que aparentemente são comuns em casos de raio. O Jake estava em estado pior, na UTI. O raio tinha atingido o mais próximo dele. Saber que o Jake estava na UTI me deixou gelado. Não por ódio, por exaustão. Eu não tinha mais espaço dentro de mim para sentir algo por ele. Nem me lembro direito da viagem até o hospital. 2 horas no piloto automático, minha mente correndo entre preocupação com a Sarah e raiva pela traição. Cheguei lá por volta da meia-noite. Me encaminharam até o quarto da Sarah. Ela estava acordada, ligada a monitores, com curativos no braço e ombro direitos, onde as queimaduras eram mais graves. O olhar dela quando me viu, nunca vou esquecer. Choque, vergonha, medo, tudo misturado. Começou a chorar na hora. Entre lágrimas, confessou tudo. Ela e o Jake estavam tendo um caso fazia quase 2 meses. Começou com horas extras no trabalho, depois bebidas, e simplesmente aconteceu. Eles vinham se encontrando na casa dele, principalmente, mas ele tinha pegado emprestada a cabana de um amigo para o fim de semana como uma escapada especial. Ela jurou que era só físico no começo, mas acabou desenvolvendo sentimentos por ele. Disse que estava confusa sobre o que queria e que planejava conversar comigo depois daquele fim de semana. O raio os atingiu enquanto caminhavam até um mirante. Eles ignoraram os alertas de tempestade, achando que ainda tinham tempo antes do temporal chegar. Ela continuava chorando, dizendo quanto estava arrependida, que o universo estava punindo,
chamando de karma. E, sinceramente, eu não sei, mas algo no timing daquilo tudo parecia errado. Como se a tempestade não tivesse simplesmente acontecido, como se tivesse sido enviada, não por mim, mas por algo maior, que não podia permitir que eles aproveitassem sequer um segundo daquele fim de semana. Fiquei ali parado, anestesiado. Queria gritar, exigir respostas, mas nada saiu da minha boca. Acho que uma parte de mim desligou naquele momento. Talvez tenha sido o choque, ou talvez eu simplesmente não tivesse mais forças para explodir. Saí andando. Passei uma hora na cafeteria do hospital tentando decidir o que fazer. No fim, voltei ao quarto dela. Disse que voltaria no dia seguinte e fui para um motel próximo passar a noite. Não conseguia processar tudo aquilo olhando para ela naquela cama de hospital. No dia seguinte, voltei ao hospital à tarde. A Sarah estava mais alerta e tivemos uma conversa mais longa. O Jake ainda estava na UTI, com os pais ao lado. A Sarah tentou se explicar mais. Disse que vinha se sentindo perdida no nosso relacionamento, que tudo tinha acontecido rápido demais, que se importava comigo, mas não tinha certeza se era amor. Eu só escutei. O que havia para dizer? Tomei minha decisão naquela conversa. Disse a Sarah que ia arrumar as coisas dela no nosso apartamento e deixá-las com os funcionários do hospital para quando ela tivesse alta. Não gritei, não a xinguei. Só disse que eu merecia algo melhor, e ela também. Ela chorou, pediu para conversarmos de novo quando saísse do hospital, mas eu disse que precisava de um corte limpo. Voltei ao apartamento dela, que agora é meu, suponho, já que o contrato está no meu nome, e passei a noite empacotando tudo. Foi mais difícil do que imaginei. Ver todos aqueles lembretes do nosso relacionamento, sabendo que tudo era uma mentira. Bloqueei o número dela, tirei das redes sociais. Precisava de espaço para me curar, sem mais explicações ou desculpas. Alguns dias depois, a mãe da Sarah me ligou. Nunca a tinha conhecido. A Sarah dizia que não eram próximas, mas de algum jeito ela conseguiu o meu número. Basicamente implorou para que eu reconsiderasse, dizendo que a Sarah estava passando por um trauma e precisava de apoio. Tentou minimizar a traição, dizendo que jovens cometem erros. Expliquei o mais educadamente que pude que, embora eu desejasse que a Sarah se recuperasse fisicamente, eu não podia ser a pessoa a apoiá-la. A traição era recente demais, profunda demais. A mãe dela me chamou de frio e desligou. Por amigos em comum, fiquei sabendo que o Jake recobrou a consciência após cerca de uma semana em estado crítico. Ele teve algumas sequelas neurológicas por causa do raio, problemas de coordenação motora fina, falhas de memória, esse tipo de coisa. A Sarah teve alta, mas não tinha para onde ir, já que eu tinha empacotado tudo dela. Parece que se mudou temporariamente para a casa de uma colega de trabalho. Tentou me contatar por meio de amigos, pedindo para conversar, mas eu ainda não estava pronto. Comecei a fazer terapia para lidar com toda essa bagunça. Nunca fui de falar sobre sentimentos, mas aquilo era demais para carregar sozinho. A traição. A maneira bizarra como tudo veio à tona. As emoções misturadas. Querer que ela estivesse bem fisicamente, mas ao mesmo tempo estar profundamente ferido pelo que ela fez. Era muito para processar. Minha terapeuta diz que estou lidando com uma forma de trauma também, não só pelo fim do relacionamento, mas pela maneira chocante como tudo aconteceu. Quem é que tem a namorada infiel atingida por um raio, né? Parece justiça cósmica, mas não se sente assim. Apesar de tudo que ela fez, eu não desejaria esse tipo de ferimento a ninguém. A pior parte são os pesadelos. Continuo sonhando com a tempestade, o raio. Mesmo sem ter estado lá, nos meus sonhos estou assistindo tudo acontecer, incapaz de me mover ou avisá-los. Às vezes acordo suando frio, com o coração disparado. A terapeuta diz que isso é uma resposta normal ao trauma, mesmo que seja um trauma indireto. Mas isso não torna mais fácil lidar com isso. Meus amigos têm sido incríveis durante tudo isso. O Ryan vem me ver com frequência, se certifica de que estou comendo, me arrasta para jogar basquete ou tomar uma cerveja quando fico tempo demais trancado no apartamento. Minha irmã liga quase todo dia para saber como estou. Tenho sorte de ter pessoas que se importam. O apartamento agora parece vazio. Tenho pensado em procurar outro lugar e um sem lembranças da Sarah. Ainda não decidi. Parte de mim quer um recomeço. Outra parte sente que se mudar seria deixar a situação controlar ainda mais minha vida. O trabalho tem sido uma distração bem-vinda. Me joguei nos projetos, fico até tarde, me voluntariei para tarefas extras, qualquer coisa para manter a mente ocupada. Meu chefe tem sido compreensivo, me dando flexibilidade com os horários quando precisei ir à terapia. Já se passaram cerca de 3 semanas desde o raio. Não falei diretamente com a Sarah desde aquele dia no hospital, embora ela tenha tentado entrar em contato várias vezes, por diferentes meios. Ainda não estou pronto para conversar com ela, nem sei se algum dia estarei. Qual seria o propósito? Nosso relacionamento foi construído em mentiras. Não dá para reconstruir confiança quando ela é destruída desse jeito. Alguns dos nossos amigos em comum acham que estou sendo duro demais, que deveria ao menos ouvi-la. Mas eles não tiveram o mundo virado de cabeça para baixo como eu. Eles não precisaram dirigir até um hospital no meio da noite para descobrir que sua parceira de 6 meses estava tendo um caso. Eles não precisam repensar cada memória, se perguntando o que era real e o que
não era. Tenho refletido muito sobre os sinais vermelhos que ignorei. O jeito como ela recebia mensagens e sorria pro celular, mas nunca dizia o que era. Como ela mencionava o nome do Jake nas conversas e logo mudava de assunto. Os fins de semana em que estava cansada demais para fazer algo comigo, mas encontrava energia para os drinks depois do trabalho com os colegas. Agora é tudo tão óbvio. Minha mãe sempre diz que tudo acontece por uma razão. Não sei se acredito nisso, especialmente quando se trata de algo tão aleatório quanto um raio, mas acho que, às vezes, a clareza vem de formas estranhas. Se aquela tempestade não tivesse acontecido, por quanto tempo as mentiras da Sarah teriam continuado? Ela teria mesmo terminado comigo depois daquele fim de semana ou o caso teria continuado indefinidamente? A coisa mais estranha em tudo isso é que me sinto quase ingrato. Não pela dor da traição, mas pela verdade. Por mais horrível que tudo isso seja, pelo menos não estou vivendo uma mentira. Pelo menos descobri quem a Sarah realmente é antes que as coisas fossem ainda mais longe. Poderíamos ter ficado juntos por anos, talvez até nos casado, e tudo isso enquanto ela era capaz desse nível de engano. Ainda tenho perguntas que me tiram o sono. Ela algum dia realmente se importou comigo? Ou era só conveniente? Há quanto tempo ela vinha planejando essa escapada de fim de semana? Mas estou tentando aceitar que talvez nunca terei essas respostas, e que mesmo que tivesse, talvez não ajudasse em nada. Por enquanto, estou vivendo um dia de cada vez. Alguns dias são melhores que outros. Às vezes consigo passar horas sem pensar na Sarah, ou no caso, ou no raio. Em outros dias, atualização 1 na primeira atualização. Antes de mais nada, obrigado por todo o apoio ao meu post anterior. Eu não esperava tantas respostas e realmente aprecio todos que tiraram um tempo para comentar ou me mandar mensagem com conselhos. Tem sido uma montanha-russa essas últimas semanas. Depois do meu último post, passei vários dias apenas processando tudo. Toda a situação parecia surreal. Descobrir que sua namorada está te traindo enquanto é atingida por um raio durante o ato não é exatamente algo abordado nas colunas de conselhos sobre relacionamentos. Sei que alguns de vocês acharam que eu inventei isso, mas queria ter esse tipo de imaginação. Depois de cerca de 2 semanas de completo silêncio entre nós, Sarah começou a mandar mensagens por meio de amigos em comum. No começo, eu ignorei. Ainda estava com raiva, ainda machucado e, honestamente, ainda tentando sobreviver a cada dia. Mas ela foi persistente, mandando bilhetes quase diariamente, dizendo que precisava falar comigo, que tinha mudado, que o raio tinha sido um alerta ou algo do tipo. Eventualmente, concordei em encontrá-la em uma cafeteria perto do meu trabalho. Achei que um lugar público manteria as coisas civilizadas e que eu poderia ir embora quando quisesse, se as coisas ficassem intensas demais. Quando a vi entrando, quase não a reconheci. Havia uma cicatriz visível descendo pelo lado do pescoço e desaparecendo sob a gola da camisa. Do raio, imagino. Ela parecia mais magra, mais pálida, e sua autoconfiança habitual tinha sumido. Por um momento, senti pena dela, mas então me lembrei de por que estávamos nessa situação em primeiro lugar. Ela começou a chorar quase imediatamente, o que me deixou desconfortável, já que estávamos em público. Ela repetia que o raio foi um karma pelo que tinha feito comigo, que tinha sido mostrada como a vida pode acabar rapidamente, e que ela estaria desperdiçando sua segunda chance se não consertasse as coisas comigo. Eu basicamente só escutei. O que eu poderia dizer? Que bom que o universo te deu um choque por me trair. Quando ela terminou, eu disse que apreciava o pedido de desculpas, mas que algumas coisas não podem ser desfeitas. A confiança é uma delas. Ela implorou por outra chance, dizendo que experiências de quase morte mudam as pessoas. Talvez mudem mesmo, mas não mudam o que já aconteceu nem como me sinto sobre isso. Saí daquele encontro me sentindo esgotado, mas também mais certo de que tinha tomado a decisão certa ao terminar tudo. Toda aquela conversa de karma me incomodou. Parecia que ela estava usando o acidente para, de alguma forma, limpar a consciência. Como se ter sido atingida por um raio a absolvesse da escolha de me trair. Alguns dias depois, soube por nosso amigo em comum, Chris, que Sarah estava dizendo às pessoas que eu a abandonei durante uma crise médica. Aparentemente, ela estava se fazendo de vítima, dizendo que eu não consegui lidar com os ferimentos dela e fui embora quando ela mais precisava de apoio. Isso me deixou furioso. Eu não tinha falado com nenhum dos nossos amigos em comum para explicar meu lado. Não sou de expor dramas de relacionamento, mas agora eu estava recebendo olhares de reprovação de pessoas que só tinham ouvido a versão dela. A parte mais louca de toda essa saga foi quando uma mulher chamada Lisa me procurou nas redes sociais. Ela se apresentou como namorada do Jake. É isso mesmo que você leu? O cara com quem a Sarah estava me traindo também estava traindo outra pessoa. Lisa descobriu tudo quando Jake foi hospitalizado e o celular dele estava cheio de mensagens da Sarah. Nos encontramos em outra cafeteria, diferente da que encontrei Sarah, e ela me contou o lado dela. Aparentemente, Jake e Lisa estavam juntos havia quase 2 anos. Ela não fazia ideia do caso com a Sarah. Comparamos as linhas do tempo e percebemos que os dois estavam mentindo para todo mundo há meses. Lisa estava devastada, mas também com raiva, especialmente porque Jake agora precisava de cuidados, e ela se sentia obrigada a ajudar, apesar da traição. Nosso encontro foi estranhamente reconfortante, desgraça compartilhada, talvez. Nós dois nos sentimos menos malucos ao saber que não estávamos ignorando sinais óbvios. Jake e Sarah eram mentirosos excepcionais
excepcionais. Desde então, mantivemos contato. Não romanticamente, apenas como duas pessoas lidando com traições parecidas. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando Sarah começou a deixar presentes na minha porta. No começo, eram coisas normais, uma planta, um livro que eu tinha comentado que queria ler meses atrás. Depois, os bilhetes começaram a ficar estranhos. Ela escreveu sobre como o raio foi uma intervenção divina destinada a nos reunir, como o universo a purificou e deu uma segunda chance ao nosso amor. Não sou uma pessoa religiosa, mas isso começou a parecer perturbador. Estava pensando em mandar uma mensagem educada, mas firme, pedindo para ela parar, quando recebi uma carta do Jake. Estava claramente escrita com ajuda, a caligrafia era trêmula e partes estavam digitadas. Ele pediu desculpas pelo caso e explicou coisas que a Sarah não tinha contado. Aparentemente, foi ela quem o perseguiu agressivamente, não o contrário. Ele disse que tentou terminar várias vezes, mas ela o ameaçava dizendo que contaria tudo a Lisa se ele terminasse. Não sei se é verdade ou se ele está só tentando salvar a própria pele, mas isso bate com o comportamento controlador que comecei a ver na Sarah no fim do nosso relacionamento. A situação piorou quando Sarah apareceu de surpresa no meu local de trabalho. Meu prédio tem segurança, então ela não conseguiu subir até meu andar, mas causou uma cena suficiente para que meu chefe me chamasse de lado e perguntasse se estava tudo bem. Felizmente, ele foi compreensivo quando dei uma versão resumida dos acontecimentos, mas foi embaraçoso e nada profissional. Naquele fim de semana, falei com um amigo advogado, que recomendou enviar a ela uma carta formal de cessar e desistir. Fiquei hesitante, parecia algo extremo, mas o comportamento dela estava ficando cada vez mais preocupante. A carta foi entregue na semana seguinte e as coisas ficaram calmas por alguns dias. Achei que talvez ela tivesse finalmente entendido, mas então ela teve uma virada ainda mais bizarra. Começou a dizer aos nossos amigos em comum que o raio lhe deu habilidades especiais. Afirmava que podia sentir meus pensamentos e sentimentos, que estávamos cosmicamente conectados agora, e que era assim que ela sabia que eu ainda a amava, apesar do que eu dizia. Amigos que antes tinham simpatizado com ela começaram a se preocupar com seu estado mental. Tudo chegou ao ápice na noite de Halloween. Cheguei em casa de uma festa na casa de amigos e encontrei Sarah sentada na minha varanda, debaixo de uma chuva forte. Ela não usava casaco, estava encharcada. Quando me aproximei, começou a divagar incoerentemente sobre como ela e Jake não deveriam ter entrado na parte sagrada da floresta, e que os espíritos estavam zangados por terem profanado meu lugar especial. E isso me assustou. Nunca mencionei nenhum lugar especial na floresta para ela, eu nem fazia ideia do que ela estava falando. Ela claramente não estava bem. Apesar de tudo, não consegui deixá-la ali, na chuva, naquele estado. Ajudei-a a entrar no meu carro e a levei ao pronto-socorro. Os médicos fizeram uma avaliação psiquiátrica e a mantiveram em observação. Eles contataram os pais dela, que eu nunca conheci durante nosso relacionamento, e eles vieram imediatamente. A equipe do hospital explicou para eles e para mim que sobreviventes de raio podem apresentar diversos efeitos psicológicos, incluindo TEP, mudanças de personalidade e, em alguns casos, delírios. Combinado ao trauma emocional da traição revelada e do nosso rompimento, era provável que tudo tivesse sido demais para ela processar racionalmente. Passei um tempo conversando com os pais dela na sala de espera. Eles me agradeceram por levá-la ao hospital e pediram desculpas pelo comportamento dela. Pareciam pessoas boas e normais, o que me fez questionar a alegação da Sarah de que eram afastados. Mais uma mentira, imagino. Enquanto tudo isso acontecia com a Sarah, também soube pela Lisa que Jake estava apresentando algum progresso na recuperação. Ele tinha recuperado parte das funções nos braços e pernas, mas estava com problemas de memória e sofrendo convulsões. Lisa estava em conflito sobre continuar ao lado dele durante a recuperação, dado o caso, mas se sentia culpada por deixá-lo naquele estado. Eu entendi perfeitamente o dilema dela. Depois que Sarah foi liberada para os cuidados dos pais, ela me mandou uma carta digitada de desculpas, mais coerente. Aparentemente, foi sugestão da terapeuta dela como parte do processo de cura. Foi a primeira comunicação sem menções a conexões cósmicas ou karma, é apenas um reconhecimento direto da dor que causou e a promessa de respeitar meus limites dali em diante. Não respondi à carta, mas ela me deu um certo alívio, por saber que ela estava recebendo ajuda profissional e voltando à realidade. Talvez o assédio realmente tivesse acabado. A coincidência mais estranha aconteceu uma semana depois, e eu estava na fisioterapia por causa de uma antiga lesão no ombro, que voltou por causa do estresse, e encontrei o Jake lá, fazendo reabilitação do raio.